Você já sentiu que quanto mais você se desenvolve como mulher, menos homens parecem interessados em algo real com você? Como se a sua maturidade emocional fosse uma ameaça invisível que os faz recuar antes mesmo de tentar se aproximar? Neste episódio, você vai entender por que homens imaturos fogem de mulheres que já encontraram sua própria força interior. Você vai descobrir o que Carl Jung revelou sobre o medo masculino da intimidade verdadeira e como isso se manifesta quando eles se deparam com uma mulher que não precisa ser salva, completada ou validada por ninguém. Ela estava ali, aos 35 anos, observando o mundo com uma clareza que só vem depois de muitas tempestades interiores. Havia construído uma carreira sólida, sabia exatamente quem era e o que queria da vida. Não tinha mais tempo para jogos emocionais, nem paciência para homens que prometiam mundos e mares, mas desapareciam na primeira conversa mais profunda. O que ela não sabia é que essa mesma clareza interior, essa mesma estabilidade emocional que tanto a fortalecia, era precisamente o que afastava uma categoria específica de homens. Aqueles que ainda viviam presos em padrões emocionais, mesmo aos 40 anos. Jung descobriu algo fascinante sobre a psique masculina. Existe uma diferença abissal entre o homem que desenvolveu sua capacidade de intimidade e aquele que ainda foge do próprio reflexo emocional. Para o homem imaturo, uma mulher madura representa um espelho que ele não está preparado para encarar. Quando um homem imaturo se depara com uma mulher que já fez as pazes consigo mesma, que conhece seus limites e não aceita migalhas emocionais, algo dentro dele dispara um alarme primitivo. Não é porque ela é difícil ou exigente demais, é porque ela reflete, sem querer, tudo aquilo que ele ainda não teve coragem de enfrentar em si mesmo. A mulher madura não precisa que ele seja seu herói. Ela já é a protagonista da própria história. Não precisa que ele preencha vazios emocionais. Ela os transformou em fortaleza interior. E isso, para o homem que ainda funciona através de dinâmicas de controle e dependência emocional, é absolutamente apavorante. O que realmente acontece na mente de um homem imaturo quando ele se depara com uma mulher emocionalmente desenvolvida não é apenas medo, é pânico existencial. Jung descobriu que o inconsciente masculino imaturo ainda opera através do que ele chamou de ânima não integrada, uma imagem distorcida do feminino que precisa ser frágil, dependente ou problemática para que ele se sinta necessário. Uma mulher madura quebra essa projeção completamente. Ela não se encaixa no papel da donzela em perigo, da mulher carente que precisa ser salva, nem da figura materna que vai cuidar de todos os aspectos emocionais que ele se recusa a desenvolver. Ela simplesmente é completa, inteira, e isso desestabiliza toda a estrutura emocional infantil dele. Você já percebeu como alguns homens se sentem confortáveis apenas com mulheres que têm algum tipo de drama emocional? Não é sadismo, é porque eles sabem qual papel desempenhar nessa dinâmica. Podem ser o salvador, o conselheiro, o protetor, têm uma função clara que os faz sentir importantes e necessários. Com uma mulher madura, essa dinâmica simplesmente não existe. Ela não precisa ser salva, porque já se encontrou, e não precisa ser validada, porque já sabe quem é. A reação mais comum do homem imaturo diante de um homem imaturo não é apenas o afastamento, é a tentativa inconsciente de diminuí-la. Jung identificou isso como um mecanismo de defesa primitivo. Quando não conseguimos nos elevar ao nível de algo que admiramos secretamente, tentamos rebaixá-lo ao nosso nível de conforto. Você já ouviu frases como: "Você é muito séria", "Você pensa demais", "Você é muito exigente"? Essas não são críticas construtivas, são tentativas desesperadas de um homem imaturo de convencer você e a si mesmo de que o problema não é a imaturidade dele, mas o excesso de maturidade sua.
É uma inversão psicológica cruel, mas muito comum. Em vez de reconhecer que precisa crescer emocionalmente para estar à altura de uma conexão verdadeira, ele tenta convencer você de que precisa diminuir sua profundidade emocional para caber no espaço raso que ele oferece. Jung chamava isso de projeção da sombra. Tudo aquilo que o homem imaturo não quer enxergar em si mesmo, a superficialidade, o medo da intimidade, a incapacidade de sustentá-la emocionalmente, ele projeta em você como defeitos. Você se torna complicada demais, porque ele é simples demais. Você se torna intensa demais, porque ele é vazio demais. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. Quando um homem realmente maduro encontra uma mulher madura, a reação é completamente diferente. Ele não se sente ameaçado pela profundidade dela, ele se sente em casa. Não tenta diminuí-la, ele se inspira a crescer junto com ela. A diferença entre um homem maduro e um imaturo diante de uma mulher que já conhece seu próprio valor é cristalina. O imaturo vê uma ameaça ao seu mundo de controle e superficialidade. O maduro vê uma possibilidade de conexão que ele estava esperando a vida inteira. A verdade mais libertadora que Carl Jung nos deixou sobre essa dinâmica é que você não precisa esperar que homens imaturos cresçam para merecer uma conexão verdadeira. Existe uma diferença fundamental entre ter paciência com alguém que está genuinamente se desenvolvendo e se tornar refém emocional de alguém que se recusa a crescer. Jung descobriu algo profundo sobre atração e compatibilidade. Nós somos naturalmente atraídos por pessoas que estão no mesmo nível de desenvolvimento emocional. Quando existe uma disparidade muito grande e uma das partes se recusa a crescer, a relação se torna uma fonte constante de frustração. Você já percebeu como é exaustivo tentar explicar suas necessidades emocionais básicas para alguém que olha para você como se estivesse falando em idioma estrangeiro? Isso não acontece porque você é demais. Acontece porque vocês estão em universos emocionais completamente diferentes. A mulher madura aprendeu que amor não é apenas sentimento, é capacidade. Capacidade de se sustentar emocionalmente, de criar segurança para o outro, de navegar conflitos com maturidade. O homem imaturo ainda confunde amor com sensação, com a adrenalina da conquista, com a euforia da novidade. Jung revolucionou nossa compreensão quando descobriu que a verdadeira intimidade só é possível entre duas pessoas que já fizeram as pazes com suas próprias sombras. Um homem que ainda foge de si mesmo jamais conseguirá se aproximar verdadeiramente de você. O homem maduro não consegue oferecer intimidade real porque ele mesmo não se aceita completamente. Como ele pode acolher suas nuances se ainda está lutando contra as próprias? Como pode celebrar sua autenticidade se ainda usa máscaras até para dormir? Quando você compreende isso profundamente, para de aceitar relacionamentos onde precisa ser metade de si mesma. Para de tentar se encaixar em espaços emocionalmente pequenos. Para de interpretar a incapacidade de alguém de te valorizar completamente como reflexo do seu valor. A descoberta mais revolucionária de Jung é esta: quando você encontra alguém que está genuinamente no seu nível de desenvolvimento, você não precisa explicar quem você é. Você é simplesmente vista, compreendida e valorizada pelo que é. O homem maduro não se sente intimidado pela sua inteligência emocional. Ele se sente sortudo por ter encontrado alguém que pode realmente compreendê-lo. Ele não vê seu autoconhecimento como ameaça, ele vê como inspiração para desenvolver o próprio. A verdade mais libertadora que Carl Jung nos revelou é esta: você não precisa ser compreendida por todos para ser amada profundamente por alguém. É melhor ser incompreendida pela maioria e profundamente vista por poucos do que ser superficialmente aceita por muitos. Quando você para de se diminuir para caber em relacionamentos pequenos, algo mágico acontece. Você deixa de ser invisível para o tipo de homem que você realmente quer na sua vida. O homem maduro está procurando uma igual, alguém que possa caminhar ao lado dele em uma jornada de crescimento mútuo.
Você não nasceu para ser confortável para todo mundo. Você desenvolveu toda essa profundidade, toda essa sabedoria, toda essa força interior para honrá-las, não para desperdiçá-las em relacionamentos que te pedem para ser menos do que você é. Você não é difícil de amar. Você é impossível de possuir, controlar ou diminuir. E isso não é defeito, é evolução. O homem certo para você não vai querer te possuir ou diminuir. Ele vai querer crescer junto com você. Você não assusta homens imaturos por acaso. Você os assusta porque representa tudo aquilo que eles ainda não tiveram coragem de se tornar. E isso, mais do que qualquer rejeição superficial, é a confirmação de que você está exatamente onde precisa estar, sendo autenticamente, corajosamente, completamente você mesma. Se essa reflexão tocou algo profundo em você, inscreva-se no canal para mais episódios que honram a mulher extraordinária que você se tornou. Você já se sentiu demais para alguém? Conte nos comentários. Sua história pode iluminar o caminho de outra mulher. No próximo episódio, você vai descobrir os sinais que mostram quando um homem está genuinamente pronto para uma mulher madura.